Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Até que ponto atritos entre poderes, queda do PIB, alta da inflação e baixa competitividade atingem a promissora imagem do Brasil mundo afora? Para falar sobre a imagem do nosso país e as perspectivas de futuro, hoje recebemos Roberto Romano, que é professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Professor, obrigada por estar conosco. Bom, o que passa pelo bolso é facilmente perceptível para o cidadão. Mas as contradições de governo, o atrito entre as instituições, isso a população tem percepção e afeta a imagem de quem governa e do homem público? Eu acho que a população tem sim a percepção do que ocorre, ela não tem meios de expressar essa percepção. Veja, os nossos partidos políticos fazem parte desse problema, né? O ministro Joaquim Barbosa, num arrobo que lhe é comum, disse que os partidos políticos brasileiros são de mentirinha. Me parece que é preciso pensar nisso, mas, na verdade, o que mais prejudica atualmente, no meu entender, a democracia brasileira e a vida pública no Brasil é a falta da responsabilização, a famosa accountability, né? A prestação de contas. As autoridades agem, não consultam e não prestam contas. O senhor falou nessa prestação de contas recentemente, esse corre-corre que houve com o Bolsa Família, aquela boataria, extinção de Bolsa Família, aquela coisa toda, e as críticas feitas por ministra, a própria presidente da República, houve responsabilização por parte da ministra da oposição e depois se constatou que não era nada disso. E houve uma cobrança da oposição de um pedido de desculpas da presidente da República. O ministro Gilberto Carvalho disse que não tem nada disso, que ela não tem que se desculpar. Do ponto de vista da ética na política, o que é que o senhor acha? A presidente da República, que é uma figura institucional mais importante do país, deve desculpas ao país? Não sei se é presidente, mas com certeza a presidência da Caixa, com certeza a ministra Maria do Rosário, sobretudo ela, né, que correu esse boato, ela aceitou, ela entrou nessa boataria eleitoreira, né, deveriam pedir desculpas, né? E a presidente da República pediria desculpa, talvez, em nome da sua equipe. Agora, é fundamental pedir desculpas, porque o povo brasileiro já está cansado justamente dessa falta de responsabilização. As pessoas não se responsabilizam pelo que fazem. Então, isso precisa acabar. Trazendo para as instituições esse atrito Supremo e Câmara e Senado, fragiliza de alguma forma o poder e instituição dessas duas casas? Olha, Maria Lídia, a crise é o resultado de um processo longo. Esse processo nosso é bastante antigo, né? Então, o que está ocorrendo é que nós não estamos conseguindo encontrar saídas para a crise. Esse é o problema. O senhor chama de crise. É crise ou é tensão na relação das instituições? Eu acho que é crise. Crise porque nós temos um modelo político de Estado que é excessivamente centralizado na figura da presidência da República. E os demais poderes são coadjuvantes. No momento em que esses poderes ensaiam sua autonomia, se instala a crise, né? Então, você não tem aí possibilidade da famosa balança dos poderes, não é? Os check and balances, você não tem isso. Então, isso é uma forma de fragilizar o Estado e, portanto, a fé pública. Falando em balança, o senhor nos remete à ideia de equilíbrio. Tanto o Congresso, parlamentares, como ministros do Supremo, eles têm plena noção do limite das suas funções, até onde podem ir? Exatamente. Veja, tanto os parlamentares, eles não têm agido como parlamentares, o Congresso brasileiro não tem legislado. Nós temos assistido o espetáculo deprimente das medidas provisórias que transformam o poder executivo em legislador. E o poder congressual simplesmente agindo de uma forma de balcão, né? Exigindo da presidência benesses para cumprir o seu papel. E, infelizmente, por mais meritório que seja
o presidente do STF, muitas vezes ele escapa da pauta da regra dos poderes. Né? Mas o senhor está levando assim para um lado de uma figura apenas. É apenas ele ou nós temos tido comportamento de outros magistrados que sugerem essa mesma avaliação que o senhor acaba de fazer? Eu acho que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, Maria Lídia, é bom lembrar que há um certo ranço no judiciário elitista. Né? Eles sempre dividem o mundo entre os juristas e os leigos. Né? Os leigos são aqueles que não sabem nada e eles sabem tudo. E agem dessa maneira. Né? Então, você tem juízes no Supremo que não tomam sequer cuidado de não ofender a cidadania. Né? E aí eles dão opiniões, palpites, etc., como se tratassem de os supremos mesmo, se fossem aqueles representantes de Deus na Terra. Eles não são. A última questão, eu vi que o presidente Lula, numa entrevista, fez uma referência que eu achei até curiosa, sobre questão de ataque e crítica. Ele disse, uma entrevista no Peru, o senhor viu, exatamente, que quando ele critica a imprensa, a reação de jornais, revistas, da mídia, é que ele está atacando a imprensa, a liberdade de expressão, etc. E que quando a imprensa o ataca, o argumento da mídia é que aquilo não foi ataque, aquilo foi crítica. Então entra aí, esse conceito de crítica e ataque, eles se confundem ou eles são realmente distintos? Eu acho que eles são distintos em parte, mas eles se confundem em grande parte. Né? Quando o ex-presidente também ataca a mídia, dizendo, aliás, com seus seguidores, né? Que a mídia é golpista, o partido da imprensa golpista e tudo mais, quando ele cria essa imagem, ele está atacando, ele não está criticando. Portanto, eu acho que há uma reversão constante nessa questão. Eu acho que é um jogo da retórica na qual o ex-presidente é exímio. E, portanto, nós podemos esperar coisas no futuro. Bom, o senhor acredita, vislumbra em ano pré-eleitoral, que esse quadro que vemos agora, com esses excessos, esses atritos, que possa haver uma mudança ou que isso tenda a se acentuar? Infelizmente, tende a se acentuar, Maria Lídia, e as nossas eleições, como aliás ocorre no mundo inteiro, mas aqui é pior, porque os nossos problemas são imensos, não é? Elas tendem a se transformar em espetáculos dirigidos por diretores que são os maqueteiros. Não é? Eu sempre digo que o ministro mais importante dos 39 da presidente Dilma chama-se João Santana. Né? Agora, João Santana não resolve o déficit do comércio exterior, não resolve a questão agrária, não resolve a questão indígena, não resolve a questão da segurança, não resolve os problemas básicos da população. Eu acho que transformar o governo em campanha permanente para a reeleição é voltar as costas para o Brasil. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, Maria.